pessoal, vamos aí dar continuidade, né, aos nossos trabalhos aí, né? E vamos começar a dar mais uma olhadinha em mais CSS, tá? Vamos ver um pouquinho mais de CSS aí. Então, vamos lá para o nosso trabalho. Bom, galera, a gente já deu uma olhada um tanto aí de divs e tudo mais. Tem mais algumas coisas de divs, né? Na verdade, tem muita coisa que a gente pode fazer com CSS, né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, não, tabela não, vamos fazer mais aqui uma div que a gente não fez aqui ainda, tá? Então vou criar duas classes div, tá? Uma div 1, div 2. Então eu posso especificar tamanhos, como a gente já viu, né? Aqui eu estou usando o Edit Plus agora, pessoal, ele está dando um errinho ainda, não sei o que aconteceu aqui na minha máquina, mas ele está pegando, né? O legal do Edit Plus, ó, que ele vai dando um autocomplete, né? Tá, então ele já dá uma facilitada aí, né, como editor, né? A border, eu já ponho border, a largura, o contorno dela, né? Então eu consigo colocar vários aspectos aí, ó. Ele vai colocar rigid, eu quero ela rígida, tá? Por exemplo, 10 pixels e red. Tá? Então olha só, coloco três valores ali, ó. Eu quero ela sólida, né? Com 10 pixels de espessura e vermelha, por exemplo, tá? E eu consigo definir cada uma das bordas, eu consigo colocar imagem na minha borda, tá? Então você consegue colocar aí do jeito que você quiser. Border rag, por exemplo, eu tenho dot de double, né? O jeito que você quer colocar ela aí, dot de, por exemplo, de 10 pixels, blue, né? Ou posso usar o RGB também, tá? Não tem problema. Aí border top, ó, border top, tá? Rigid também, olha lá. Então consigo combinar aí 10 pixels, sei lá, red também, tá? E border bottom, tá? Sei lá, dotted também, vou pôr misturado aí, tá? De 10 pixels, e blue, misturando ali as cores, né? Vai ficar uma salada, né? Só pra gente poder dar uma olhada aqui o que acontece mesmo. Paging, preenchimento dele, tá? Acho que a gente já falou sobre isso antes, tá? Uma margem, por exemplo, que eu posso querer colocar dentro dele ali 1 pixel, e 2 pixels depois para cima e para baixo, tá? O float, a gente já falou também, se eu quero colocar um float left, eu quero que ela fique alinhada à esquerda, tá? Vou criar outra div aqui, div 2, opa, assim não, ponto div 2, né? Width, sei lá, 40% o tamanho dela, tá? Então, opa, 40%, né? Então o tamanho que ela vai estar pegando no nosso espaço aí, tá? O height, tá? A altura dela, eu posso colocar fixo, estático o valor, tá? Se eu colocar só border, tá? Então no anterior ali a gente colocou vários tipos de border, aqui eu vou colocar só border, tá? Vou falar que a borda dela é, sei lá, rígida, 10 pixels, tá? Posso colocar o tamanho que quiser, claro, né? Border color, tá? Por exemplo, sei lá, green, os palmeirenses aí, tá? Um preenchimento, paging, 10 pixels, margem, 1 pixel, margem menor dela ali, e vou colocar ela alinhada à direita, right, tá? Então fiz duas divs ali, ó, mais divs, deixa eu rodar um pouquinho nessa tela aqui, né? Aí eu criei aqui uma div, duas divs na verdade, div, né? Como eu estou criando uma div aqui, eu falo qual é a classe que eu quero usar. Então vou falar que eu quero a classe div 1. Vocês viram que ele já reconhece ali, né, para nós, ó, né, que foi criado, ó, facilita um pouco aí, ó. Olá DS, né? E vou criar outra div aqui, vai ser class div 2, tá?
lá, DS, primeiro termo. Então legal, deixa eu salvar esse cara aqui. Div com estilos 3 aqui. Deixa eu puxar esse cara aqui um pouquinho. Então olha só, ali eu acho que eu escrevi alguma coisinha errada. Vou dar uma olhada. Então colocamos, ele cria margem, ó, diferente, né? A gente pode mesclar ali, deve ter escrito alguma coisa errada no bottom ali, vou dar uma olhada, né? Aqui, ó, dando uma margenzinha interna, um paging, né? Olha só, deu uma certa margem, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi errado ali. Border bottom dot de 10 pixels. Opa, não falei o tamanho aqui, ó. Pixels. Então, olha lá, pronto. Então ele preencheu ali também para nós, ó, colocando essa possibilidade, né? Colocando essa possibilidade aí de mesclar, né? Claro, você não vai fazer uma borda assim, né? Tá meio embaianado, né? Foi só pra gente poder dar uma olhada aqui, né? Na nossa estrutura, tá? Então, mais um jeito de você controlar aqui valores na div, né? Tá? Então aqui tá maior, um pouco menor, tá? Conforme os tamanhos. Você pode também, lógico, criar, né? Aqui a gente está trabalhando com valor proporcional, né? Olha só, tá? Eu usei valores relativos, né? Claro que aí se eu diminuir demais, ó, ele vai jogar, né? Tá, mas eu posso também, obviamente, trabalhar com valores estáticos, né? Com valores absolutos, fixos, tantos pixels, né? Qual que é o problema disso, né? O problema disso é se você estiver criando alguma coisa com responsividade, né? Ou seja, aí vai ficar estático, então pode ser que conforme a resolução, onde o cara está usando. Imagine que você está abrindo hoje em dia, a gente tem que sempre pensar, né? Você está criando aí um website e onde provavelmente esse website vai ser aberto? No celular, tá? No celular, né? Então você tem que se preocupar com esse tipo de resolução, né? Porque aí a tela vai ser muito menor, né? Tá? Então a gente tem que se preocupar um pouco com isso, tá? Então dá para você controlar também. Legal, vamos fazer mais um? Eu vou copiar essa estrutura aqui só para não ter que ficar repetindo e não ficar muito longa a nossa aula aqui. A estrutura básica aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui, né? Senão vai demorar demais aqui até eu criar, digitar tudo isso daqui de novo, tá? Hints. Vocês sabem o que é hints, pessoal? A hora que você passa o mouse em cima de alguma coisa e ele dá um balãozinho, alguma coisa, né? Então ele é chamado normalmente de tooltip. Então eu vou criar essa classe aqui, tooltip. Tooltip, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Position absolute relative. Tem que ser posição relativa porque vai ser dependendo de onde eu estou. Display inline block, tá? E vou criar a classe para ele aqui, tooltipText. TooltipText. Claro que isso aqui é um nome que eu posso tá customizando, né? Mas normalmente o pessoal usa esse nome aí, né? Porque é a ação, o nome clássica dela. Visibility hidden, ele vai estar oculto, tá? Inicialmente. O tamanho dele, width 120 pixels. Então isso aqui vai ser o meu balãozinho, né? Vai ser o meu balãozinho aqui. Background, vou colocar uma cor de fundo, background color, por exemplo, né? E lembrando, né, pessoal, essas diretivas aqui que a gente está usando, elas são aplicadas em muitos outros lugares, né? Color dele, vou por branco mesmo. Não preciso colocar os 6 parâmetros quando eu estou colocando dessa forma, posso colocar só text align. Olha só, bastante informação sobre text align também. Center, border radius, né, o contorno dele. Vou testar aqui, não vai aparecer muito contorno porque é pequeno. 6, preenchimento dele nas laterais com 5 pixels e em cima 0, tá? O que mais que a gente pode colocar? A posição dele vai ser absoluta, que é exatamente onde ele for criado. Absolute, tá? Eu vou fazer ele bem coladinho, então top vai ser
menos 5 pixels e o left dele a 105 pixels. Aí às vezes a gente tem que testar, né? Então esse é o cara que eu quero fazer. E eu vou fazer o tooltip. O tooltip, reescrever o tooltip. Opa, a gente já... Eita lá, tooltip, tá? Quando ele estiver sobre, vou pegar o evento de sobre ponto tooltip test. Então olha só, eu vou pegar quando eu hover, quando eu estiver sobre o tooltip, tá, da classe, alguma coisa sobre a classe tooltip, eu vou abrir o tooltip test. Só que aí o que eu vou fazer com o tooltip test? Ele não começa invisível, eu vou falar que ele vai estar visível, né? Visible, tá? Então aí então eu vou escrever, dá um efeito bem legal, vocês já devem ter visto isso em alguns websites, tá? Então você vai colocar lá olá, né? Só que aqui a gente vai ter que criar uma classe, né? Vou criar uma pequena classezinha aqui, vou criar uma div, como sujeira aqui, div class, tooltip, né? Olá ads barra div, fechou nosso barra div, tá? Deixa eu colocar tudo aqui dentro aqui, olá ads, e aqui eu vou dar um span, tá? O span é para a gente poder criar uma área, só que não é necessariamente dentro da div, tá? Então class vai ser aqui o tooltip test, tá? O tooltip test. Então esses caras eu vou chamar aqui de hints, tá? Então vamos dar uma olhada, tá? O que vai acontecer. Hints, cadê você? Aqui, tá? Então tá lá, olá ADS, quando eu venho com o mouse, opa, só o tamanho ali ficou pequeno, ficou uma sujeirinha ali, ó. O tamanho não ficou legal. Vamos só dar uma olhada como é que ficou o tamanho dele aqui. O height dele não precisava ter colocado. 120 ficou suficiente. A cor que não ficou boa. Pega aqui, pegou o branco. Opa, cliquei no cara errado aqui. Não pegou o texto. Ah, eu não escrevi texto nenhum. Oxa, olha lá, ADS, primeiro termo. Eu não havia escrito texto, não ia pegar mesmo, né? Não tem como. O tamanho tava bom até lá, aquele outro tamanho lá. Tá, atualizar aqui, olha lá, ADS, primeiro termo, né? Olha lá. A hora que eu paro, o mouse ficou grande ali agora até, né? Posso até diminuir o tamanho. Então, olha só. Quando eu clico lá, ele passa, né? E dá um efeito ali. Então, de repente, você quer fazer alguma coisa como dar uma informação, né? Você está criando botões, o que aquele cara é. A hora que para o mouse em cima, ele dá um balãozinho por cima ali flutuante, né? Dá um efeito bem legal. Você pode criar ali quanto você quiser aqui, né? Div class, opa, tooltip test, tá? Prof Xandão. Vou dar um span aqui, ó. Span class tooltip test. Aí a gente coloca lá Xandão, o lindo, né? Não adianta ninguém discordar, tá? Tá lá, se a gente for dar uma olhada, opa, olha lá, Prof Xandão, o lindo, né? Olha lá, então, o HTML já sabe disso, né? Então dá um efeitinho bem legal aí pra gente poder estar trabalhando, tá?
Bom, vamos falar mais um pouquinho ainda. Vamos fazer mais um cara aqui. Vamos criar mais umzinho aqui. Ctrl N, né? Deixa eu pegar novamente a estrutura aqui para não ter que repetir o básico aqui. E vamos falar aqui de... Vamos fazer um pouco de CSS usando tabelas, tá? A gente já fez tabelas, né? Nós fizemos nas outras aulas tabelas, né? E eu posso customizar a tabela também, né? Então eu vou customizar primeiro de forma genérica, olha só, table. Então eu estou colocando a minha tag table, toda ela, né? Então eu vou colocar alguns valores. Então vocês estão vendo que tudo aí, que normalmente, né, as tags eu posso, são padronizadas, tá? E eu posso colocar lá para quem eu quiser lá, né? Eu vou colocar aqui uma cor, sei lá o que vai dar, CC, não sei que cor que vai dar essa, depois a gente testa lá, tá? Vou dar um border spacing, por exemplo, um espaço, né, entre elas, vou colocar 10 pixels para ela ficar com bastante espaço entre as bordas, tá? Aí eu posso colocar, por exemplo, valores específicos, table, né, dentro da minha table, uma parte da table. Eu quero, por exemplo, o thread, table thread, tá? Quero customizar só o cabeçalho, background, color, sei lá, blue. Eu quero customizar só a minha primeira linha, tá? Table, dois pontos, first chart, só a primeira linha dela, tá? Então vou falar com uma border dela, por exemplo, ela é um pixel, sólida e preto, tá? Eu quero customizar a letra, então eu quero customizar a table, quando ela tá caption dela, por exemplo, o caption dela, tá? Então caption side, eu vou falar que vai ser alinhada em cima. Eu quero que a fonte style, tá, seja itálica, tá? E eu quero, por exemplo, criar lá o text align, tá? Text align left, tá? Então vamos lá, criamos uma pequena tabelinha ali, né? Vamos criar um table. Nosso table, eu vou criar aqui o caption como um rótulo para ele, tá? Caption, sei lá, meses, né? Parece que não acaba nunca os nossos meses esse ano, né? Thread, o cabeçalho dele, minha thread, deixa eu rodar um pouquinho a tela aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem, tá? Minha thread, o que vai acontecer? Eu vou colocar lá a primeira linha, tr, tá? Minha primeira td, meses, barra td, ano, mês, ano, né? Meses não, mês e ano, tá? Barra tr, ele já dá um autocomplete ali. Aí eu vou fechar o cabeçalho, barra thread já está fechado aqui, tá? Para ele saber que esse cara é o cabeçalho, né? Agora eu posso criar o tbody, então eu divido na minha tabela também, tá? Então qual que é a questão do thread, t-head e t-body, né? Table head, table body. Então aqui é o cabeçalho da minha tabela, aqui é o corpo da minha tabela, tá? Então isso facilita aí que eu posso customizar através do CSS. A gente criou tabela, só que sem esse recurso aí, né? Então o que é aqui? Aqui seria o cabeçalho, tá? E aqui eu vou fazer o corpo, né, desse cara, tá? Então tr, tá, uma nova linha, e você monta ali qualquer coisa aí, tá? Maio, tá, na primeira, aí 2020, opa, maio, né, e 2020, outra linha ali, tr, tá, td, junho, né? Todo mundo não vê a hora de acabar junho, né? Não é nem maio mais, né? Junho de 2020. Aí você vai criando ali outros valores lá, sei lá, tr, né, td, já dá pra gente ver.
junho, julho, né? E aí TD de 2020, tá? Como se fosse um pequeno calendário ali. Tabela CSS, tabela meses, tá? Já deixei ele, vocês estão vendo que tem preparado um ali que eu fiz, já deixei preparado ali um cara, tá? Porque é um pouquinho maior. Tabela meses, esse CSS aqui já vou mostrar para vocês. Então tá lá, ó, já tá customizadinho, ó, o nosso cabeçalho, olha só, né, ficou diferenciado, né? Tá? Então tem o contorno aqui que a gente colocou, tá? Então o nosso caption, olha só, ficou com aqueles fonte itálico, né? Que eu coloquei ali. Poderia colocar mais coisa ali, color, né? O que você quisesse ali, um background, tá? Ou só a cor, né? Tudo que a gente usou, tá usando nas outras, em qualquer tag, em qualquer classe que a gente está podendo criar, tá? A gente pode estar customizando isso daí, né? Então qualquer uma das divs, qualquer uma das classes que a gente está colocando, eu posso mesclar e montar conforme eu desejo aí, né? Aqui a gente está vendo parcialmente, colocando uma tag ou outra, né? Mas eu posso combinar, só tem que tomar cuidado aí na mão, né? Que senão às vezes vai virar uma salada monstruosa, né? Bom, eu tenho outro aqui que é um pouco maior, eu vou explicar ele para vocês, eu não vou escrevê-lo, tá? Já deixei ele pronto aqui, tá? Que ele está um pouquinho maior o código dele. Eu deixei ele preparadinho aqui para a gente poder dar uma olhada, tá? Então também com tabelas. E aí vocês vão ter um tempo para fazer ele aí, né? Então se eu fosse escrever ele aí, eu vou até um pouco mais longe aí, né? Então, ia demorar demais. Então eu já deixei ele preparadinho aqui para vocês. Então vou explicá-lo aqui, tá? Bom, abri a tag normal, né? Title, tal, CSS, e aí eu estou criando agora uma classe, né? Então um nome genérico que eu chamei tabela customizada. Então é o nome que eu estou dando para ela, para minha tabela. Então, ou seja, a minha table ela vai estar sujeita, né, a essa tag aqui principal, tá? A essa tag principal. Então eu falei fonte tamanho 100, sans serif, tá? O tamanho da fonte. Coloquei uma cor de fundo aqui, tá? Border ground, border collapse, tá? Para ela poder fazer a borda dela. Se tiver uma célula em branco, eu quero que mostre ela, tá? Caso eu deixe alguma célula, que quando vocês fizeram tabelas, vocês viram, né? Quem errou, ficava a célula em branco, ele comia, né? Ele puxava a última célula, tá? Com CSS a gente consegue fazer com que o espaço da célula, caso eu não a crie, seja exibido, então aquele espaço fica reservado lá, tá? Então a borda, já vimos aqui, um pixel sólido, coloquei a cor, legal. Aí, para a minha tabela customizada, eu vou definir algumas diretivas, né? Então, por exemplo, o caption, tá? Que é o rótulo ali da tabela. Então, coloquei lá alinhamento à esquerda, fonte em negrito, tamanho 200%, uma borda dela em 2 polegadas, sólida, a cor, tá? Uma margem embaixo dela um pouco maior, de 5, né? E aqui agora eu criei alguma tabela para minha tag TD e para minha tag TH e TD. Eu posso criar, quando eu vou criar para mais de um parâmetro, que eu quero criar aqui para TH e TD. Então o que eu queria fazer? Eu queria ter este alinhamento à direita e 5 de espaço, né? Nas duas, então o que eu posso fazer? De uma vez só, ó, tab customizada, TH, vírgula, tab customizada, TD. Se tivesse outra aqui, vírgula, o próximo cara. Então faço de uma vez só, tá, as minhas regras. Tá? Para os dois caras, né? Eu quero usar esse valor. Então eu já jogo diretamente aqui. Tá? Já jogo diretamente aqui. O primeiro, só que eu tenho que colocar o nome completo, né? Olha só, tag sharp, tag customizada, th, vírgula, tab customizada, td. Para os dois, tá, pessoal? Tem que atentar para esse detalhe. Não posso colocar só vírgula td, vírgula outro cara. Porque este cara aqui pertence a essa configuração tab customizado. Então, como a gente poderia chamar isso, é uma subconfiguração, né? Ou uma configuração de um detalhe específico. Aí, mas e se um deles eu quisesse alguma coisa diferente, Alexandre? Aí você faz o complemento, ó. Olha que legal. Ele é muito inteligente, né? Tab customizada TH, eu quero no TH a fonte bold e mais esse espaçamento aqui também à esquerda. Ou seja, o meu TH, quais são a configuração do meu TH, da minha
abertura, né? Ela vai ter o font height bold, o paging left 5, o paging right 5 e o texto alinhamento à direita, tá? Então ele pega todos os valores, tá? Olha que legal. E aqui, ó, o que mais? No cabeçalho dele, da minha tag customizada, o T-read, né, o nosso cabeçalho, tá? Quando for a primeira linha first child, tá? E um TH, eu quero que ele fique azul, tá? Color blue e o text align centralizado. Então eu consigo colocar um detalhe muito grande, ó. Então, minha tag customizada, quando for o read, o T-read, né? Quando for a primeira linha dele, o child, tá? Eu quero esses valores. Agora, e quando eu quero mais de um? Olha só, um teu read, quando for uma TR ou OTR com TH, eu quero itálico e fonte cinza. Quando for eu usar um sup, né? Usar uma tag sup, ali a gente acabou não colocando ali, né? Eu vou colocar um valor ali, font size 75, uma fonte menor, tá? Quando for dentro do meu body, né, de uma tabela, uma tag customizada, o TD, eu quero lá um background color, uma determinada cor, e o espaçamento lá interno, ponto 5.5.3, né? No meu body, toda vez que eu escrever uma TH depois, dois pontos, né, ele vai colocar alguns valores. E além disso, eu tenho lá o T-body, o T-read, eu também tenho o T-foot, tá? O que seria o T-foot? O rodapé da tabela. Tá? Então eu posso dividir minha rodapé ela cabeçalho, corpo, tá? E rodapé, tá? Então font size, font height bold, então colocando uma fonte mais forte, né? O TH dele, quando uma for uma linha azul, né? E sempre que tiver dois pontos depois, né? Ele vai colocar alguns valores ali. Background color dele, tá? Quando for no rodapé, a cor dele vai ser essa cor diferente pro TD, tá? E o first shade dele eu coloquei uma borda com dois sólidos e uma determinada cor. Legal. Aí eu vim fazer uma tabelinha, né? Bom, como não se fala em outra coisa, né? Eu fiz aí com os dados de ontem, né? A tabela, infelizmente, né? Foi a primeira ideia que veio na cabeça, que eu tinha acabado de receber uma notificação, né? Falei, vai ser essa mesmo, olha só, né? Fiz uma tabela aqui, então abrimos uma table, tá? O caption da nossa table, então ele já vai lá, olha só, cair, né? Em cima, cadê o caption aqui? Perdi o caption. Aqui, tá? O caption aqui, então ele já vai configurar o caption, né? Dentro da nossa tab customizada, baseado nesses valores, tá? Lógico, né? Eu abri a minha table ID, table customizada. Vocês percebem que eu não usei mais nenhuma classe aqui, ó. Tá vendo? Não tem mais nenhuma classe. Tá? Por que não tem mais uma classe? Porque tudo está dentro de table customizada. Tá? Tudo está dentro de tab customizada, table customizada. O resto, tudo foi subconfigurações para este cara aqui, ó. Né? Então bastou eu colocar lá, falar que toda a minha tabela vai ser desse cara e automaticamente todos esses elementos, tá? Todos esses elementos, né, vão estar configurados ali. Tá? Então olha só, table customizada, caption, né, coronavírus, t-read, né, o table read. Então vai estar lá tr, né? Então a primeira linha, first child dele, tá? Então coloquei lá, abri o th dele ali, né? Araçatuba, Brasil. A segunda linha é em 26/5, são os dados de ontem, infelizmente, tá? Fechei o meu cabeçalho da minha tabela, T-body, tá? Abri o T-body. Aí eu criei alguns valores lá, os suspeitos, né? Tá? Depois os casos positivos, depois os casos que estão internados. Eu não tenho os números internados do Brasil. Vou deixar isso em branco aqui, ó, só pra gente ver, né? Depois os números de óbitos, os números de curados, né? T-body, fechei o T-body e abri o T-foot, né? O table foot, o rodapé dele. Abro uma linha total e tem os totais lá, né? Então, o que a gente vai ter aqui nesse cara? Vamos dar uma olhada ali. Então, essa tabela CSS, olha lá, ele traz essa tabelinha ali para nós, ó. Então, o nosso caption, tá? O nosso caption, tá? A primeira linha, né? A gente colocou lá a cor azul, a outra depois a gente colocou que a cor é cinza, né? Então já traz uma tabelinha ali um pouquinho mais bonitinha. Faltou salvar ali, tudo bem.
Deixa eu dar salvar aqui. Olha lá, tá vendo a minha célula? Tava em branco, né? Olha só, eu deixei essa célula aqui em branco do internados, ó, tá vendo? Né? Se eu não tivesse colocado, por que ficou desse jeito? Por conta daquele show, né, que eu coloquei, empty show. Então, ele trouxe ali, né? Olha só esses dados nossos aí, ó. Em Araçatuba 40, no Brasil 208 mil, não é só uma gripezinha, né? Pelo menos para mim. Positivo 127, 391 mil, né? Internados em Araçatuba 15, eu não achei essa informação aí de 15, mas ficou bom porque também fica em branco ali, né? Os óbitos 4 em Araçatuba, 24.512 no Brasil, isso foi ontem. Curados 88 e 158 mil, é até um número bastante significativo também de curados, é verdade, né? Então no total lá 219 em Araçatuba, pensando só na cidade, moradores de Araçatuba, 574 mil, tudo isso no Brasil. Mas olha só, né, apesar de tabela não ser tão usada ainda, né, não é mais usada para estrutura, tabela pode ser usada num contexto de site, é normal você usar. E olha só, você consegue ali dar um grau bem grande, né, tá, de configuração nessa sua tabela. Olha só que interessante isso daí, tá? Bom, pessoal, vocês têm bastante coisa para escrever aí, né? Então a gente finaliza aí esse vídeo, né? E a gente volta logo mais aí, tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação. Compartilha lá o vídeo, segue o canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima.